Voltamos com o JM, a gente fala agora sobre um caso de repercussão internacional envolvendo uma goiana que se casou com um português, teve uma filha portuguesa, a menina tem pouco mais de 2 anos, pediu autorização em Portugal e ao pai da criança, a justiça portuguesa e ao pai da criança para trazê-la ao Brasil, só que chegando aqui resolveu que não voltaria para Portugal e que a criança também não voltaria. O pai português contratou o escritório Guilherme Primo Mesquita, aqui de Goiânia, para atuar no caso, e os advogados venceram a causa, a criança vai ser devolvida à sua pátria e ao seu pai. Nós estamos recebendo aqui o advogado Estênio Primo para falar sobre essa questão que colocou Goiás nessa mídia internacional. É um prazer receber aqui. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Curado. É um prazer falar com vocês. Como é que aconteceu tudo? Como é que o português chegou até vocês? Bom, na verdade, existem alguns canais de comunicação que o escritório mantém. Ele fez contato, na medida que aconteceu isso que foi dito, ou seja, ele foi surpreendido com a retirada ilícita de sua filha do país de convivência habitual. Ele, desesperado com a situação, porque já ultrapassava os 3 meses autorizados, ele entrou em contato com o escritório de Goiânia, entrou em contato com o nosso escritório, nos relatou a situação, porque se via numa situação de total desamparo, não sabia o que fazer. Então, falei agora há pouco sobre quais medidas seriam as recomendadas nesse caso. A medida mais apropriada nesse caso, no primeiro momento, é procurar a autoridade central do seu país de origem. A Convenção de Haia, que regula essa questão do sequestro internacional de crianças, ela estabelece no seu artigo 6º que todo país deve ter, na sua organização administrativa, essa autoridade central. Ele deveria ter procurado essa autoridade central para que fizesse contato com a autoridade central brasileira. E tem a alternativa, foi isso que ele fez, de procurar a via judicial imediatamente. Foi isso que aconteceu. Aí, nesse caso, o recurso é a um tribunal brasileiro, a um tribunal português ou a um tribunal internacional? Ou ao governo. Ou ao governo. Como é que é isso? Embaixada, Porque é tão novo isso que a gente precisa entender, né? Exatamente. São as duas alternativas. Ele pode, administrativamente, solicitar auxílio à autoridade central federal do seu país e, de forma paralela, via judicial, no país onde foi deslocada ilicitamente a criança menor, no caso, o Brasil. Tem as duas alternativas, ele fez das duas formas. Primeiro, nos procurou, propomos a medida judicial cabível, com uma ação de busca e apreensão, e solicitou auxílio junto à autoridade central portuguesa. Então, foi um tribunal brasileiro que determinou... Justiça Federal. Isso, como trata-se de uma questão de natureza federal, propomos uma ação junto à subseção judiciária da Justiça Federal de Uruaçu, que faz parte da circunscrição onde a menor está hoje, que é Minaçu, e um juiz federal de primeira instância prolatou a sentença no sentido, ou seja, de reconhecendo que a retirada da menor foi ilícita. Em que situações que essa ilicitude ocorre? Quando houver violação do direito de guarda e quando esse direito estiver efetivamente sendo exercido. Ou seja, o pai tinha a guarda de forma natural, porque era pai da menor. E porque ela é portuguesa também, né? Nasceu lá. A mãe foi para lá, casou com esse português, a menina nasceu lá, ela veio para o Brasil, vamos dizer assim, para fazer um passeio e decidiu ficar aqui e não queria voltar. Exatamente. Na verdade, na cabeça dela. Eles se casaram no Brasil, em 2007. Eles se casaram, foram a Portugal e a criança nasceu em 2010. A criança tem nascimento em Portugal e tem dupla nacionalidade. Também Mas o endereço dela é português? Portugal. Morou durante toda a vida em Portugal. Pois é, nesse caso, o pátrio poder fica acima do poder da mãe, porque pelo fato da nacionalidade da criança, pelo local onde a criança nasceu, ou porque o pátrio poder realmente está acima? Na verdade, o que chamávamos de pátrio poder hoje chama-se poder familiar. Isso é definido na legislação brasileira. O que se visa resguardar através dessa convenção não é o direito brasileiro, mas sim o direito relacionado ao domicílio, ao estado onde a criança habitualmente vivia ou morava. Ou seja, o que se visa resguardar não é a guarda. Nós não discutimos nessa ação que foi proposta quem tem direito de guarda ou não. O que se discute é o quê? Que houve, de fato, uma retirada ilícita. Eventual discussão quanto à guarda deve ser feita junto ao juiz competente, que é em Portugal, onde a criança vivia desde seu nascimento. Seria uma nova ação. Uma nova ação, exatamente. Nesse caso, o senhor diz que foi ganho em primeira instância, quer dizer, a mãe pode recorrer à segunda até levar isso ao Supremo e pode levar
um certo tempo ou não? Pode sim, pode sim. Essa sentença está sendo publicada possivelmente hoje. Ela tem um prazo de 15 dias para recorrer ao Tribunal Regional Federal, se assim lhe convier. E se a decisão for desfavorável, pode ir até os tribunais superiores, sem dúvida. Doutor, uma outra pergunta, agora fazendo o caminho inverso. De alguém que teve, por exemplo, uma mulher casada, e a gente já viu casos aqui, inclusive com muçulmanos, que o marido levou os filhos para o Líbano e depois não quis devolver. Qual que é o procedimento que essas pessoas que têm filhos retirados irregularmente do Brasil para outros países devem fazer? Procura quem aqui? A questão não é de nacionalismo. Ou seja, essa decisão define que uma criança nascida em Portugal, mas estando em Goiás, retorne ao seu país de origem. Isso, à primeira vista, pode meio que contrariar algumas pessoas, por entenderem que a soberania nacional está sendo desrespeitada. Não é isso que acontece, não é esse o objetivo da Convenção, que é o de resguardar o direito da criança. O caso relatado, o inverso, acontece da mesma forma. A Convenção ela se aplica a todos os países que são signatários. Se o país para onde a criança, no caso uma criança brasileira, foi retirada, foi levada para outro país, também fosse signatário, o procedimento é o mesmo. Os pais procurarão a Secretaria de Direitos Humanos junto à Presidência da República, que é onde está sediada essa autoridade central brasileira, e vai solicitar cooperação jurídica internacional. Esse ente administrativo fará contato junto à autoridade central deste outro país da Europa, da África, de qualquer lugar que seja. E complementando essa informação, e se o país não for... A maioria são signatários dessa Convenção de Haia, né, parece, que é um acordo jurídico internacional. Se o país, eventualmente, for um dos poucos países que não é signatário, como é que fica? Nesse sentido, o caminho da diplomacia, né? Procurar as autoridades e tentarem convencê-las no sentido de que o que está sendo aplicado está dissonante do que se pratica na grande parte do mundo. É o caminho da diplomacia. Aí vai na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, que é em Brasília, ela aciona o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, para fazer esse contato, sim, fazer essa ponte aí. Exatamente. Pois é, e agora, esse debate sobre a guarda da criança vai ser travado lá, o debate jurídico, em Portugal, que é onde a criança vive. Vai viver se a mãe... Não, ela tem o endereço lá hoje. Sim, né? mas assim, até a mãe perder, até se a mãe não recorrer, salvo engano, o senhor vai me dizer se eu estou errado, a criança vai ficando com a mãe aqui, não é isso? Se a mãe recorrer e o tribunal der efeito suspensivo a essa decisão, suspende, evidentemente, a decisão de retorno imediato, que seria no mês de fevereiro. Caso ela não recorra ou o efeito não seja suspensivo, ela deve apresentar a menor e tem a possibilidade, a faculdade de retornar junto com a menor a Portugal. Ali, se ela entender por bem, ela vai ingressar com uma ação, e aqui no Brasil seria junto a uma vara de família, questionando ou discutindo a questão relativa à guarda. Se obtiver a guarda junto ao foro competente português, aí a história muda, ela pode até retornar ao Brasil com a filha. Qual a idade dessa mãe, doutor? Tem 22 anos. Porque esse é um caso de total desequilíbrio, né? Parece que está tudo errado, né? Aquela coisa não é, porque acho que a justiça não vai te alcançar, né? Pega a criança, como é que o pai lá em Portugal vai me achar aqui em Minas Sul para pegar a menina? Acha. O longo braço do Estado e da lei, o braço é longo para isso, para te alcançar. Aí agora, o interessante é que o senhor falando sobre isso aí, fica bem transparente que todos os direitos da criança, do pai e da mãe estão resguardados, os direitos de recorrer, de não recorrer, de aceitar ou de não aceitar as decisões. Fica muito bem transparente os direitos, inclusive da mãe, resguardados nesse caso. Exatamente. O arcabouço teórico, jurídico, nesse caso, resguarda o direito dos pais, né? Sendo o pai, independente de ser pai ou de ser mãe, esse direito que em primeira instância está sendo subtraído é o do menor. É isso que deve prevalecer. O comportamento da mãe, dessa mãe específico, na cidade no município de Minaçu, na verdade, um distrito do município de Minaçu, é um comportamento intransigente, não sei exatamente por que motivo aconteceu, mas talvez tenha passado por isso. Não tenha imaginado que o braço do judiciário alcançaria essa situação. Infelizmente alcançou, a justiça foi correta e atendeu aos anseios da menor.
Eu vou sair desse assunto para debater com o senhor aqui, doutor, aproveitar a sua presença aqui. No Zero Hora de Porto Alegre, o Jornal de Porto Alegre, ele traz hoje a manchete que os presos do regime semiaberto lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vão usar aquela tornozeleira chipada, ou seja, a justiça vai vigiá-los agora eletronicamente. Sim, Cláudio? Não, e parece que há muitas dessas tornozeleiras guardadas sem uso aqui em Goiás. Pois é, tem. Do ponto de vista da justiça, há alguma arbitrariedade em cima disso aqui? Penso que não, né? A gente tem que tentar interpretar as normas jurídicas pensando no coletivo, né? Que pese e com todo respeito aos posicionamentos que defendem a questão da cidadania, da humanidade, a gente não pode defender uma linha de pensamento que prejudica o coletivo, que prejudica a sociedade. O que se deve deixar garantido de forma efetiva é que essa pessoa que está cautelada ou que está pagando por determinado crime, que efetivamente ela não volte a delinquir, não volte ao crime. Porque na época em que foi feito o Código Penal brasileiro, ele não fala nada sobre isso, mas também não tinha essa tecnologia. Né? Exatamente. Aí vai... Exatamente. 48? Pois é. Então, tem gente falando assim, mas não tem nada sobre isso do Código Penal brasileiro. É claro que não tem, é natural que não tem. Né? Exatamente. Da década de 40, na verdade, o Código Penal é natural que não tivesse. A justiça, os mecanismos de proteção da sociedade tem que avançar na medida que acontece em todos os... O senhor não acha que seria muito a visão a sociedade tem muita visão assim, de o preso ele tem que ser punido, tem que simplesmente punir quem comete um delito. Na verdade, o processo é longo, é a punição e a ressocialização. As pessoas querem apenas a punição, não interessa a ressocialização e vira esse grande problema do Estado com esse excesso de pessoas reincidentes no crime. Não faltaria uma melhor visão da sociedade com relação a todo o processo? Com certeza. O caráter é dúplice. É de punição e de ressocialização. Não só a sociedade, que tem uma visão totalmente deturpada nesse sentido, tanto é que é comum as pessoas, muitas vezes, ficarem indignadas, falarem de penas de morte, tem que fazer isso, aquilo, não se respeitando os direitos da pessoa que está presa, mas do próprio aparato estatal, parece que ele não reconhece essa importância. Se reconhecesse, o sistema carcerário do Brasil seria diferente, com certeza. Não seria medieval. Não seria medieval como é. Pois é, então aí a gente apela para a Secretaria de Segurança Pública. Olha, não tem nada de ilegal, não é nada absurdo. O Rio Grande do Sul está dando exemplo lá. Siga aqui. Comprou as tornozeleiras, esse equipamento está sucateando, ficando sucateado, tornando sucateado. Sucata lá no sistema prisional de Aparecida de Goiânia. Coloca para usar. O cara do semiaberto ele pode ficar na casa dele lá, detido em casa, porque a tornozeleira vai com chip, com GPS, dizer se ele saiu de casa ou não. E vai, lógico que ao lado da família ele pode se reinserir na sociedade com muito mais eficiência do que lá preso com um monte de gente junto. Ele não fica preso, semiaberto é aberto, pois é, reganhado, abertão, assim, totalmente aberto. Controle, mas é da lei, está na lei ele vale. Né? A gente não, a não ser que mude a lei. Agora, já pensou nessa saída de Natal, aqueles que não voltaram no indulto? Se tivesse a tornozeleira, o homem da farda ia lá e buscava ele. Muito mais fácil. Bom, a gente agradece muito ao doutor Estênio Primo pela presença no JM. Nós deixamos de perguntar alguma coisa que seja fundamental? Não, acho que o que foi questionado é o de mais importante. O que se visa, repiso, o que se visa resguardar é o direito do menor, é o da criança. Não tem a ver com o pai, ou a mãe, ou a nacionalidade. O que a Convenção buscou evidenciar foi justamente essa questão relativa ao menor. E as exceções que a Convenção de Haia traz quanto a essa retenção ilícita não se aplicam, que seria um risco ao menor, à menor que foi subtraída. Se, evidentemente, essa criança estivesse em risco em Portugal com o pai, não se aplicaria. Isso não acontece, então essa exceção fica fora. Acho que é basicamente isso. É isso, né? Um ser humano, embora tenha só 2 anos, aí já que ele ainda não pensa, a lei precisa pensar por ele. Né? Exatamente. Claro. Né? E aí a mãe se deu mal, porque ela achou que escondida lá no Distrito de Minas Sul, a justiça no Brasil normalmente não alcançaria. Né? A verdade é essa, que a justiça aqui é lenta, cara, mas nesse caso funcionou, a Justiça Federal funcionou e está enquadrando. Essa mãe acaba sendo vítima também, com certeza, uma menina tão jovem desse jeito, já ir em Portugal, ter casado aqui no Brasil, ir para Portugal com o marido que é português, ter essa filha lá, vir trazendo essa filha na raça. Bom, é vítima. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Foi um prazer falar com vocês. E a gente volta daqui a pouquinho com o JM.